O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E a nossa convidada de hoje é a presidente da CUT Minas, a Central Única dos Trabalhadores, também coordenadora do SINDIUT, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira. Muito bom dia, bem-vinda, Beatriz. Bom dia, Rodrigo, Delma, bom dia a todos os ouvintes do Super Notícias. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de recebê-la aqui, Beatriz. E eu gostaria de começar essa entrevista com você repercutindo, e é impossível não falar disso, do nosso cenário político nacional. Nós tivemos na quarta-feira a votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. O presidente conseguiu se livrar dessa denúncia. Eu gostaria da sua avaliação enquanto presidente da CUT, coordenadora de sindicato. Michel Temer é um presidente ilegítimo. Ele chegou à presidência da República resultado de um golpe de Estado. Os golpes de Estado, nesse momento, eles não acontecem com tanques na rua, como a gente viu em 64, mas é uma modalidade que cumpre uma formalidade via o parlamento, que foi todo aquele espetáculo de sim, 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 que nós assistimos em 2016. Michel Temer só se tornou presidente de forma ilegítima porque ele se comprometeu com uma agenda de retirada de direitos. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, congelamento de investimentos nas áreas sociais, como saúde, educação, um modelo de política econômica que não gerará emprego, mas que só gera lucros para os banqueiros, que são os que nós chamamos de rentistas. Então, isso é o governo Michel Temer. E é um governo sustentado por um Congresso, na sua maioria, constituído por deputados, que respondem processos de corrupção, processos relacionados à Caixa 2. Então, é um Congresso que é o espelho do que é este governo também, que além de legítimo, é corrupto. Ele comprou a continuidade dele na presidência com o nosso dinheiro. Acho que é isso que a população precisa debater, porque os milhões, bilhões que foram liberados de emendas parlamentares, de onde sai esse dinheiro? Do nosso bolso, porque quem sustenta toda a máquina pública somos nós, população, que pagamos os impostos. É lamentável que o Brasil esteja caminhando para esse rumo, porque é um rumo que só vai aumentar o desemprego, não vai trazer melhorias, né, na qualidade de vida das pessoas. E é mais lamentável ainda quando a gente olha para um Congresso que não representa o que a população pensa. O Michel Temer, ele é rejeitado pela população em todas as pesquisas que são feitas, né? Nós comentamos que o Michel Temer se tornou uma margem de erro, né? Dada o percentual de quase 100% de rejeição. Rejeitado pela população, né, Beatriz? Mas, como você disse, no Congresso ele está com força, demonstrou isso ao conseguir sair dessa votação. E agora, no próximo semestre, as prioridades do governo dele serão exatamente essas pautas amargas que a gente estava falando aqui mais no início do jornal, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Você é representante de uma classe trabalhadora. Como é que as entidades, na sua opinião, elas precisam se comportar daqui para frente, acompanhando essas votações que estão para ocorrer lá na Câmara? Bom, é uma votação muito grave. Câmara e e Senado, né? Sim, uma votação ainda muito grave que nós podemos enfrentar é a da reforma da Previdência. É fundamental que a população compreenda o que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vem para que a gente não se aposente, para retirar dos mais pobres o mínimo que lhes foi garantido, como benefício de prestação continuada, como pensão por morte, diminuir para menos de um salário mínimo benefícios previdenciários ou assistenciais que nós já tínhamos conquistado aí um patamar de que ninguém recebia menos do que um salário mínimo. Então, a tarefa principal nossa é continuarmos fazendo diálogo com a população para que ela compreenda o que é essa reforma. É preciso desmistificar essa ideia de que as reformas são essenciais para o Brasil voltar a crescer. O que faz um país voltar a crescer é um modelo de política econômica e não retirada de direitos. Se alguém conseguir me citar um país no mundo que tenha melhorado a sua economia, retirando direitos dos mais pobres, aí nós podemos conversar. Não existe. Ninguém fez isso retirando direitos. Somos nós que consumimos, né? Somos nós que compramos o arroz, o feijão, que estamos aí no dia a dia. Não são os ricos que consomem no dia a dia do país. Os ricos vão consumir na Europa, vão consumir em Miami. Somos nós que movimentamos a economia. Então, o desemprego como está, toda casa tem um desempregado, toda casa tem alguém ameaçado de desemprego. O poder de compra do nosso salário, ele cai assustadoramente. Eu compro menos esse mês do que eu comprava no mês anterior. As campanhas salariais já de 2016, as categorias organizadas, mostram um desastre do ponto de vista da condição do trabalhador. A maioria das campanhas salariais não resultaram sequer na recomposição da inflação. Então, é um cenário
difícil, mas é um cenário que a gente precisa compreender, porque senão fica fica um processo de dualidade, né? Coxinhas versus mortadelas, Isso. verde e amarelo versus Fica vermelhos. a briga político-partidária em primeiro lugar. Como se fosse isso. O que nós estamos enfrentando no Brasil não é uma briga partidária. O que nós estamos enfrentando no Brasil é um modelo de país para as próximas gerações. O que está acontecendo no país hoje não impacta só na minha vida, na sua vida, mas as próximas gerações. O que os nossos filhos, netos encontrarão de país. É disso que nós estamos tratando. E por isso que é importante compreender todo esse processo e não cair nessa armadilha, né, de uns versus outros, porque essa polarização é importante para o governo, porque afasta o povo do debate que precisa ser feito e da compreensão sobre o que precisa ser enfrentado. Beatriz, ainda falando sobre esse assunto do governo Temer, uma última pergunta aqui. O placar da votação de quarta-feira foi 263 votos favoráveis a Temer, 227 contra. Ou seja, se o presidente for considerar apenas quem votou favoravelmente a ele na Câmara na última quarta-feira, ele não tem deputados o suficiente para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. A gente até ouviu analistas, inclusive a nossa comentarista Raquel Faria falou isso agora há pouco, antes de você entrar no ar aqui com a gente, de que o presidente saiu de alguma maneira enfraquecido dessa votação, apesar da vitória. Você concorda com essa análise? É impossível um governo corrupto como é o Michel Temer sair vitorioso em qualquer processo. A votação que aconteceu, ela não nos surpreende por esse processo de corrupção que hoje permeia a maior parte do Congresso Nacional, mas evidenciou, se nós observarmos, os políticos começam a se preocupar mais com a opinião da população. E, por conta disso, vários deputados que votaram a favor do congelamento de investimentos, que votaram a favor da reforma trabalhista, mudaram seu posicionamento votando pela continuidade da investigação do presidente legítimo Michel Temer. O que demonstra que o que nós precisamos fazer não é negar a política, porque é isso o sentimento das pessoas agora, né? Olha para a política, é tudo corrupto, tudo ruim, como eu não sou corrupto, eu vou me afastar da política. É ao contrário. Nós precisamos cada vez mais pressionar, cada vez mais cobrar, cada vez mais tomar satisfações de como os deputados votam. O deputado não representa o seu interesse privado, como a gente viu no sims do último período. O deputado tem que representar os interesses da população brasileira. O problema é que este Congresso desvirtuou o seu papel ao votar de acordo com seus interesses privados ou de acordo com os interesses de quem o financiou. Por que a gente tem bancada da bola, bancada da bala, bancada do latifúndio, bancada dos empresários? Quer dizer, você tem grupos que são patrocinados por setores econômicos que querem o retorno daquilo que fez quando financiou cada um desses parlamentares. Então, o que a gente precisa fazer é cada vez mais cobrar desses deputados e dos senadores, né? Porque a gente fala pouco dos senadores mineiros que constantemente têm votado contra a população mineira e brasileira também. Nós estamos conversando aqui com a coordenadora geral do Sindiúti MG, a Beatriz Cerqueira. E, Beatriz, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia. Qual a parcela de responsabilidade dos movimentos sociais e sindicatos diante do cenário político atual? Quem pergunta é o Douglas de Santa Luzia. Bom dia. São os movimentos sociais e o movimento sindical que até agora impediu que a reforma da Previdência fosse aprovada. Então, a nossa tarefa enquanto movimento social organizado é fazer a luta social por direitos. Lamentavelmente, a maioria da população não compreendeu o que era a PEC 241, por exemplo. É impensável você imaginar que por 20 anos você terá o mesmo posto de saúde. Por 20 anos você terá a mesma escola. Por 20 anos você terá o mesmo posto policial. Por 20 anos você não terá investimento em saneamento básico, não terá investimento em infraestrutura. Nós fizemos uma grande luta contra a PEC 241, que foi a PEC, eles chamam de congelamento dos gastos, nós chamamos do congelamento dos investimentos. Nós fizemos uma grande luta contra a reforma da Previdência. E, portanto, até esse momento a reforma não foi aprovada. Lamentavelmente, a reforma trabalhista, embora tenhamos feito a mesma luta, ela foi aprovada porque o rito era um rito mais simples. A votação da reforma trabalhista veio por um golpe, né? O que eu quero dizer? A gente está vivendo vários golpes. Um golpe, toda a população brasileira estava focada no debate da Previdência, dormiu pensando na Previdência, acordou com uma reforma trabalhista pautada no Congresso Nacional. Como é que você muda uma
Consolidação das Leis do Trabalho, que é uma CLT, que tem mais de 70 anos de vida. Com pouca discussão. Com nenhuma discussão, gente. Nós não tivemos o direito ao contraditório. Quem conseguiu compreender ainda essa reforma trabalhista? A única coisa que a maior parte da mídia fez foi dizer que a reforma trabalhista acabava com o imposto sindical e, portanto, com o financiamento dos sindicatos, fazendo uma tentativa de isolar os sindicatos da população, criando uma falsa ideia de que nós somos contra a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista nos retiraria o imposto sindical. O debate não é esse. O debate é que a reforma trabalhista destruiu a CLT, destruiu a carteira de trabalho como nós a conhecemos, e nós seremos jogados no mundo do trabalho que as pessoas talvez nem precisem de uma reforma da Previdência, porque as pessoas não terão vínculo suficiente para chegar ao tempo de contribuição e à idade para conseguir se aposentar. Reforma trabalhista, ela é nefasta e nós não tivemos condições, espaço e direito ao contraditório nos debates que foram feitos sobre a reforma trabalhista para que a população compreendesse o que está acontecendo. Então, a nossa parcela de responsabilidade é uma parcela positiva, porque nós temos ido permanentemente às ruas e pressionado contra isso. Quero lembrar também que quando eu comecei discutindo que o Michel Temer é um governo ilegítimo, resultado de um golpe de Estado, e esse é um debate importante. A primeira coisa que os golpistas fizeram em 1964 é dizer que não havia sido um golpe, mas uma revolução. E agora dizem que não é um golpe, mas foi um impeachment, porque a formalidade foi cumprida lá e televisionada, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós tivemos uma ruptura democrática que não teve como alvo nem a Dilma, nem o Lula, nem o PT, teve como alvo a gente. Nós que estamos aqui nessa sala, que dependemos do Sistema Único de Saúde, da escola pública, da universidade pública, de políticas públicas que o Estado tem a obrigação de fornecer à população. A ruptura democrática foi para isso. Eles viram que com um regime democrático, com governos eleitos periodicamente, esta pauta que eles chamam de uma ponte para o futuro, essa pauta de privatização, vender tudo, vender Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, que essa pauta não passaria. Então vieram pela ruptura democrática. Por isso, nós fomos tantas vezes à rua lutar contra o golpe e pelo retorno da democracia. A democracia está intimamente ligada ao avanço de direitos. Numa ditadura, numa ruptura democrática, a gente não avança em direitos. Muito bem, nós estamos conversando com Beatriz Cerqueira, que é presidente da CUT Minas, hoje no nosso Café com Política. Bom, virando um pouquinho o disco do assunto, melhor, virando a chave, o disco eu estou muito antigo aqui ainda. Beatriz, nós temos em Minas Gerais agora uma lei que configura especificamente a violência contra servidores públicos. Ela estabelece uma série de parâmetros, de normas, enfim, que configuram o que é violência e providências que têm que ser tomadas no caso do cometimento dessas violências. Primeiro, como presidente da CUT Minas, eu queria sua avaliação sobre isso. O que representa essa nova legislação? Bom, representa uma conquista. E representa que o sindicato, além de ter um papel reivindicativo, mobilizador, tem um papel também propositivo. O projeto de lei foi construído, foi elaborado pelo Sindiúti, que é o sindicato que representa os trabalhadores em educação da rede estadual, a partir da nossa experiência no atendimento à categoria vítima da violência no ambiente escolar, mas também a partir de uma experiência dos últimos 2 anos e meio em audiências com o Ministério Público do Trabalho. O que acontece quando um professor é vítima de violência no ambiente escolar? O que nós enfrentávamos era, inclusive, a tentativa de sequer fazer um registro de uma ocorrência policial. A tentativa de tratar a agressão como algo menor, ou mesmo tornando a vítima da agressão, que é um profissional, o responsável por ter sido agredido. Nós temos situações judiciais em que o Estado diz que o professor foi o responsável por ter sido agredido, escrito pelo Estado. Nós temos situações em que a Secretaria de Educação faz investigações próprias e no final diz que não foi uma agressão, foi um mero acidente. E o que estava acontecendo era que o professor ou qualquer outro trabalhador em educação dentro da escola, ao ser agredido, ficava sozinho, desamparado. Ele não tinha a quem recorrer. Sequer a comunicação de acidente de trabalho, em muitas vezes, era feito quando vítima de violência no ambiente escolar. Então, nós construímos esse projeto de lei à luz dessa
desse processo todo que eu acabei de explicar. Fomos para a Assembleia Legislativa e tivemos uma excelente recepção dos deputados estaduais. Mais de 35 deputados assinaram o projeto, se tornaram autores do projeto, e foi aprovado nos 2 turnos de forma unânime e sancionado pelo governador na última semana. Então, o projeto de lei, a lei agora, ela não visa criminalizar ninguém, ela visa proteger. Quando o profissional da educação, no exercício da sua função, lá dentro da sala de aula, dentro da escola, é agredido, o que tem que ser feito? A chefia imediata tem que fazer o quê? A que ele tem direito? Muitas vezes o professor é obrigado a conviver na comunidade, no ambiente, junto com o seu agressor, por exemplo. O que tem que ser feito antes, né? Nós não queremos só discutir quando o professor é agredido. Então, mecanismos e processos que previnam as situações de violência no ambiente escolar. Isso eu gostaria de perguntar, Beatriz, desculpa interromper, mas é que tem a ver com isso que você falou agora. Em um debate recente que a BBC Brasil promoveu, muitos alunos, professores deram opinião sobre qual que era o motivo desse aumento crescente da violência nas escolas. E muitos atribuíram ao histórico familiar dos alunos. Outros chegaram a ocupar a falta de preparo dos professores. E aí eu te pergunto, as duas questões estão corretas ou você levaria mais essa questão para realmente uma forma como esse aluno é criado, a estrutura familiar que ele acaba deixando refletir dentro de sala de aula e assim desconta no professor? Eu acho que a grande questão é que é necessário a sociedade fazer a valorização social desse profissional. Aí, o que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa vê o próprio Estado fazendo campanhas publicitárias que agridam o professor, porque nós vivemos isso em Minas Gerais. Quando as pessoas veem 112 dias de greve e o governo chama o professor de mentiroso sobre o seu salário, porque nós vivemos isso, o Estado é o primeiro que agride esse profissional. Então, você tem uma relação de desvalorização social da profissão. E resultado dessa desvalorização social vem outras violências. Evidente que a escola está inserida numa comunidade e essa comunidade tem toda a complexidade da sociedade em que ela vive. E cada vez mais a sociedade vai se tornar intolerante, violenta, homofóbica, machista. E se isso acontece, isso está presente dentro da escola. O que nós precisamos é compreender que a escola é um lugar da diversidade, é um lugar da inclusão, mas é um lugar que o professor não pode ficar sozinho lidando com toda essa complexidade que hoje se tornou a escola. Nós tivemos um importante processo de inclusão e defendemos que todo mundo tem o direito de estar na escola, mas é fundamental que o Estado invista cada vez mais nessas condições. Nós, profissionais da educação, vivemos jornadas extenuantes, vivemos salários massacrantes, vivemos situações que não deveriam ser vividas por uma profissão tão essencial ao desenvolvimento de uma sociedade. Então, o que a gente precisa se perguntar é como a sociedade tem feito essa valorização social dessa profissão que é tão importante, né? Se nós pensarmos, por exemplo, uma professora alfabetizadora, que é o meu caso, eu sou professora dos anos iniciais, é a menos remunerada, é a que tem a pior remuneração. Como é que você remunera dessa forma quem é responsável por alfabetizar a criança? Né? Como é que você remunera da pior forma, inclusive negando o direito à carreira, a quem hoje está nas unidades municipais de educação infantil, por exemplo, que tem as piores remunerações em toda a hierarquia aí da educação básica. Então, esses debates que precisam ser feitos. Eu discordo de fazer uma responsabilização individual do aluno ou mesmo do profissional. Nós somos profissionais pelos quais nós passamos por concursos públicos, nós passamos por seleções, nós passamos por formação. Então, professor não é qualquer coisa porque não foi ser outra profissão. Nós temos uma formação e precisamos ser respeitados por isso. Muito bem, Beatriz, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu gostaria de fazer uma pergunta agora de cunho político para você. Já ouvi... Todas foram de cunho político, porque nós somos seres políticos, né? Senão estaríamos na barbárie. Verdade, você tem razão nessa avaliação, mas cunho político prático, vamos dizer assim, para que o nosso ouvinte possa entender. Eu tenho ouvido de alguns integrantes de partidos da linha da esquerda que você vai ser candidata a deputada no ano que vem. Procede ou não essa informação?
Pois é, eu, você, a Delma, os nossos ouvintes, todos nós que estamos com os nossos direitos políticos em dia, podemos ser candidatos. O que eu acho que nós precisamos nos perguntar, primeiro, o que nós precisamos fazer é não nos afastarmos da política. Porque quando a gente se afasta, aqueles que querem a política para o bem privado se apoderam dela. Então, nós que queremos o bem comum, eu me incluo nesse grupo social de que a política é para o bem comum, precisamos cada vez mais militar, influenciar e participar. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, é fundamental que a gente discuta o perfil de um parlamento que represente a população. Então, nós somos maioria de mulheres, nós somos maioria de classe trabalhadora, uma grande juventude, somos negros, negras, LGBTs. Esses setores não estão representados no Congresso Nacional. Então, o que eu respondendo à sua pergunta, quando as pessoas forem votar, presta atenção em quem está votando. Olha o histórico e não o bom discurso que é feito, a boa campanha que é feita é resultado de um financiamento privado elevado, porque essas pessoas representarão os seus interesses nos próximos 4 anos, vocês querendo ou não. Então, as pessoas que votaram com o Temer foram eleitos pela população brasileira. As pessoas que votaram pela reforma trabalhista, retirando direitos da classe trabalhadora, foram eleitas. As pessoas que votaram pelo congelamento dos investimentos por 20 anos foram eleitos. Então, quem são essas pessoas que nós estamos elegendo, que depois de eleitas não representam os interesses da maioria da população? Eu acho que este é o debate de perfil, de conteúdo que nós precisamos fazer. Resultado disso, aí as pessoas terão opções, espero que boas opções para as eleições de 2018, se elas existirem. Porque como nós estamos diante de uma ruptura democrática, eu não duvido nada que se este governo ilegítimo que está aí não conseguir implementar todas as suas medidas, pode ser que nós tenhamos aí um processo de tentativa de mudança, né, de data eleitoral. Mas você ainda não respondeu. É uma possibilidade a sua candidatura? De todos nós que estamos nessa sala, é uma possibilidade de candidatura, desde que nós tenhamos em dia com os nossos direitos políticos. Agora, eu quero aproveitar a sua pergunta ou a sua provocação, porque ela é interessante. Um empresário, um latifundiário, ele tem direito pleno de ser candidato, não é? Agora, quando candidaturas são oriundas de movimento popular, de movimento social, há um pré-conceito, como se candidaturas resultantes de militâncias sociais, militâncias relacionadas a movimento social ou sindical, não tivessem essa legitimidade. A gente serve para fazer importantes lutas, para lutar pela qualidade da educação do seu filho, pela qualidade do Sistema Único de Saúde, por infraestrutura, por geração de empregos, mas essas mesmas pessoas não servem para fazer a luta institucional. Então, esse é um debate também que precisa ser feito. Quem está no movimento social e sindical tem a mesma legitimidade de fazer a disputa no parlamento e nos espaços institucionais que quaisquer outros setores sociais. Beatriz Cerqueira, presidente da CUT Minas e coordenadora geral do Sindiúti-MG, obrigado pela entrevista e pela participação. Eu que agradeço a oportunidade do debate, foi um prazer conhecer todos vocês, conhecer a rádio, estou à disposição para novos processos de debate, enfim, foi um prazer.